Então agora a gente começa. A gente começa agora no Siman 117. Ainda tem refrigerante aí? Bota um pouquinho pra mim. Vou usar um pouquinho do Vinícius. A gente vai começar agora a trabalhar todas as leis diversas de Pesach. Hoje já fizemos Minchá. Beleza. Alahá de número 1. Primeiro alahá. Normas relacionadas à mistura de alimento com hametz. A maioria aqui vocês não vão ter muita dúvida, porque a maioria a gente já tratou aqui, falando, conversando aqui nos intervalos. Vamos tentar aqui explorar da melhor maneira possível essas leis diversas de Pesach. Ih, tá bravo. Vamos lá. Em caso de ter sido descoberta a mistura de hametz na véspera de Pesach, o que faz? A partir da 6ª hora do dia até a noite, aplicam-se as regras de anulação iguais aos outros demais alimentos proibidos. Ou seja, se houver 60 partes a mais de alimento permitido na mistura, o hametz já está anulado. Portanto, se for achado 1 grão de cereal dentro da ave ou do cozido, você abriu lá uma ave lá e tinha lá cereal que ela comeu. Vamos ver isso aí. Basta retirá-lo e todo o restante pode ser ingerido no Pesach. Tá? Ele está falando de questões ocasionais, tá, gente? Está falando assim, eu vou encher o bucho do frango de trigo, aí eu posso comer. Porém, depois de iniciado o Pesach, ou seja, após o pôr do sol, até a menor quantidade de hametz deixa toda a mistura proibida, até de ser aproveitada para outra finalidade. Então, é preciso consultar um rabino sempre que for achado 1 grão dos 5 tipos de cereais ou algo de hametz. Raverim, olha só, meu celular em Rola Moed vai estar ligado justamente para atender. Tá bom? Então, assim, todo o período de Hag Hamatzot, para os alunos da Limut Torah Ouro e para o pessoal da comunidade Beit Or vai estar ligado. A gente foi jantar 10 horas da noite e 11 horas da noite a gente foi jantar. Encontramos hametz. O que faz? Dá uma ligadinha pra mim. Ah, mas tá tarde. Dá uma ligada pra mim. Isso aí é emergência. Isso aí é caso de vida ou morte. Segundo alahá. Se dentro da água se acharem sementes de grãos ou de pão, não deve usar a água de poço onde for achado grão de cereal. Por isso, aquela questão da alahá que a gente já conversou sobre pegar água para Pesach. Não sei se vocês sabem também, mas existe aquela questão. A gente verifica se a cisterna, quando a cisterna é fechada, não se verifica. Porém, coloca-se um pano na torneira. Você amarra a torneira com todas as torneiras da casa com pano para filtrar qualquer coisa que entra. Por via das dúvidas. Bom? A não ser em caso de extrema dificuldade. Por exemplo, se quando não há outra água disponível, se for achar um pedaço de pão, é proibido utilizar sua água, mesmo que não haja outra disponível. A filtração não resolve. Alahá de número 3. Não passar as aves na chama obtida da palha de cereais. Por exemplo, só fez uma tocha de cereal. Não pode cozinhar a comida nessa tocha de cereal. Tá bom? Na palha de cereal. Aqui é muito difícil a gente vai usar isso. Muito difícil, mas fica a dica.
Nós temos o costume de não chamuscar as aves, para retirar o resquício de penas, obrigado, na palha de grão ou de cereais, pelo receio de haver um grão fermentado. Elas devem ser chamuscadas com feno, ou a pessoa deve retirar os grãos da palha. Todavia, se isso tiver sido feito, elas estão permitidas. A moela deve ser retirada antes da ave ser chamuscada. Então a moela não é permitida aí. Alahad número 4. Normas relacionadas às leguminosas. Aí, chegando onde as mulheres queriam saber. As frutas secas e os perfumes. É proibido no Pessach todo tipo de leguminosas kitniot. O mesmo vale para toda espécie de frutas secas, a menos que se saiba que foram preparadas em um talo ou ressecadas em um forno apropriado para Pessach. Já explicou tudo direitinho, não precisa nem mais explicar. E aí a gente estudou isso no capítulo 110. No 1 e 2. Isso, vamos lá. São proibidos até figos ou passas de uvas, tanto grandes quanto pequenos, e casca de laranja. Entretanto, é costume ser leniente com o líquido produzido de uva passas. É costume não usar cravo e açafrão, pelo receio de terem misturado com hametz. Aí que tá, Haverim. Existe a opinião Ashkenazi e a Sefaradi, como eu já falei anteriormente, tá? Vamos lá. É proibido até o açafrão cultivado nas hortaliças de nossos países, para não criar diferenciação, para não confundirem. Quanto às outras especiarias, como é que faz? Se não houver suspeitas de conterem hametz, elas não devem ser usadas antes de ser verificadas, de preferência com quem estudou. O mesmo vale para o sal. Bom, tem que verificar. Eles devem ser examinados antes de temperar a comida, para atestar que não há um grão de cereal misturado. Haverim, qual é a grande questão até mesmo do pessoal do material, como eu já falei, kasher lepessach? Mesmo sendo kasher lepessach, se foi aberto antes, e ele está aberto antes, joga todo o restante fora e pega um novo, tá? Pega um novo só para Pessach. Então assim, já falei sobre manteiga, requeijão e tudo isso que a gente passa no pão, depois passa lá, então está contaminado também. Isso tudo já foi falado. Estudo do dia 8 de Nissan. Alahad número 5. Mel durante o Pessach. Só é costume usar um mel que não foi extraído do favo ou que foi extraído por um Yehudi e supervisionado, um judeu supervisionado, com o intuito de ser servido no Pessach, pelo mesmo motivo de contaminação. Alahad número 6. Aí tem que ter um masguiar, que é o supervisor. Matzah ashira. O que é matzah ashira? É aquela matzah que é enriquecida com outra coisa. Vamos lá. Somente em caso de urgência. Por exemplo, para que um doente ou um idoso, ou seja, pega ela matzah e coloca outras coisas nela porque está precisando de alguns outros minerais ou alguma coisa assim. É permitido preparar matzot com ovos ou outros líquidos, meiperot, como leite, como vinho. Isso é chamado de matzah ashirah, que é a matzah que ela é mais rica. Tá? Ela é literalmente dita, é uma matzah rica, que tem outros elementos durante o preparo. Para doentes especialmente tem disso. Continuando, ao preparar esse tipo de matzah, então é permitido. Vamos lá. É imprescindível cuidar de não misturar
sequer uma pequena quantidade de água. Nas 2 primeiras noites de Pesach, é obrigatório comer matzá. Aí é obrigação. Ah, eu não gosto, é obrigação. É necessário comer uma matzá normal, porque o mandamento não é cumprido na ingestão de matzá sherá. Ou seja, mesmo aqueles que comem matzá enriquecida, matzá doce, etc., a matzá comum deve ser comida no primeiro e no segundo dia de Pesach. Tá bom? No restante você pode comer enriquecida, aquela doce que vende, pode pedir para a nona, pro papi, né, pro pai, pra mãe, pro avô, pra avó, comprarem sim ou fazerem a enriquecida. E geleia? Comprar geleia? Pode? Aqui a gente está falando só sobre a fabricação da matzá. Entendeu? Uma matzá enriquecida na fabricação. A gente vai falar sobre isso também. Hã? Pode pedir o Zaiden. Não, o Zaiden geralmente não é tão carinhoso quanto o Dido. O Zaiden é o avô Ashkenazi. Tô brincando, é lógico, né? Tadinho dos Ashkenazi, né? Existem os judeus que cumprem as mitzvot e existem os Ashkenazim que também cumprem também. Vamos lá. Cuidar de misturar, tá? É necessário comer uma matzá normal, porque o mandamento não é cumprido com a ingestão da matzá shirá, a menos que haja uma grande necessidade. É proibido preparar a matzá shirá mesmo antes do Pesach, para ser comida no Pesach. Alahá número 7. Que matzá é essa? A matzá shirá é uma matzá que pode ser feita com leite, pode ser feita com com outras coisas. Assim, ela só é permitida só para quem está precisando. Só dessas proteínas. Proteína, alguma coisa assim que ele está precisando. Que aí bota alguma. O médico falou assim: precisa colocar alguma vitamina especial durante o preparo. Aí pode ser diferente. Via de regra, é uma matzá normal. Recheio, sanduíche como o sanduíche de Hillel, aí é uma outra coisa. Ainda tem outra coisa. Falando do preparo. Ainda tem outra coisa, os remédios. É isso que eu pensei. A gente vai ver isso daí, a gente vai falar sobre isso daí. Eu tava tomando remédio, eu pensei. 7 grãos. 7 grãos. Hoje eu tô com um grão na cabeça. 7 malachá. 7 malachá. Grãos, é que eu emendei. Grãos ou farelo para animais em geral ou pômbulos. A pessoa que alimenta as aves, aí todo mundo está perguntando, com grãos de cereais ou com farelo durante o Pesach, deve cuidar de servir em local seco, como a gente já falou um pouquinho, para que não venha a se umedecer. Para quem está ouvindo no áudio ou no vídeo, verifique os outros vídeos que falam sobre esse assunto. A gente tem outros vídeos também sobre Pesach, também sobre Chol HaMoed, que falam sobre isso. Então é imprescindível que conheça essas outras matérias. Em local seco, para que não venha a umedecer, porque o umedecimento causa, no caso da fermentação. É proibido alimentar animal com farelo, pois eles tornam-se úmidos com a saliva. Ao servir, tem que ser marmelo. Ao servir grãos de cereais, é preciso colocar pouco a pouco para não restar grãos úmidos. Se sobrarem grãos, é preciso queimá-los prontamente. Bom, então assim, serviu, tá seco, sobrou, junta e queima. Tá bom? Alguma dúvida? Não. 8ª alahá. Proibição de beneficiar-se do hametz do gentio, do goi. A partir do momento, atenção, a partir do momento em que é proibido ter proveito do hametz na véspera de Pesach, até o término do Pesach, é proibido ter proveito até do hametz do goi. Tem o goi que ele fez o seguinte, ele vendeu hametz no Pesach. Ele tem uma padaria. Vendeu hametz no Pesach. E ele quer dar uma tzedakah para você ou para a sinagoga. Pode aceitar? Acho que não. Não, porque está tomando proveito do hametz. Que é do gentio, mas ele teve proveito e está te dando proveito. Então não pode. Porque tem algumas pessoas que falam assim, goi bonzinho, que legal.
compra minha padaria desse período e tal, e depois me passa o lucro. Né? O lucro é do Goi. O lucro não é dele. Porque é proibido ter proveito desse hametz. Ok? Portanto, o judeu não pode transportar ou guardar hametz do gentio. A gente fala assim, ó, guarda aí o meu pão. Não. Guarda aí o meu biscoito. Não. Tá? Nesse ponto, Rabino, a gente tem que ser sempre delicado, sempre buscar o shalom. O shalom é sempre mais importante do que qualquer outra coisa. Porém,